Father, we thank you Te agradecemos, Pai, for your faith. pela sua fé. Your faith, A sua fé even in us. em nós, escondida em faith, nós. A God. sua fé, Deus. By faith, Pela fé, the world was formed. o mundo foi formado. By faith. Pela fé. Father, we thank you Te agradecemos, Pai, for your word. pela sua palavra. All the things Todas as coisas that are made, que foram that we can feitas, see, que podemos ver, are not made não foram feitas by anything por qualquer outra coisa that is seen. que é vista. Father, thank you for the spirit of wisdom Te and agradecemos revelation, pelo espírito de sabedoria, de the revelação knowledge of you, e Lord, do conhecimento de Ti, ó Deus. the knowledge of your O word, conhecimento da sua the palavra, knowledge of our life, conhecimento da nossa vida, the knowledge of o truth, conhecimento da verdade, the very thing a mesma coisa that you have called us to. a qual o Senhor nos chamou. You are the author and finisher Tu és o autor e consumador of our faith. da nossa fé. It's not my faith, Não é a minha fé, it's your faith é a sua fé that you've given que o us Senhor nos deu to have faith in para ter fé that which que, you speak, pela qual, quando falar, you have spoken, como falou, and you're speaking still. e você ainda continua falando. Faith comes by A hearing fé vem pelo ouvir and hearing your word. e ouvir a sua palavra. Let us have faith Que today, venhamos ter fé hoje, Pai. because without faith, Porque sem fé it is é impossible impossível to please Him, agradá-lo. because He is Porque Ele é a rewarder aquele que recompensa, of those galardoador who diligently daqueles que seek Him. diligentemente buscam. So you have to have faith Então você precisa ter fé that He is a rewarder. para que Ele possa te You have to diligently seek te Him abençoar. Você tem que buscar have the diligentemente reward para ter a recompensa of your faith, da sua fé, which is Him, que é Ele. the joy set before us A alegria que está preparada diante de nós before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. It is important É importante to know the word, conhecer a palavra, not what people are saying não daquilo que as pessoas on dizem internet or TV, pela internet, na televisão, but you have to know the word, mas você tem que conhecer a palavra. and the word E a palavra is Jesus, é Jesus. and it is the spirit of E prophecy. é o espírito de profecia. But there's many people Mas tem muitas pessoas taking the word out of que context tiram a palavra fora do or contexto bringing e theories trazendo teorias that come against the que word. vêm contra a palavra. But the word says Mas a palavra diz that we will que nós iremos be the manifestation ser a manifestação of the sons of God. dos filhos de Deus. Anybody preaching anything else Se qualquer pessoa pregar qualquer is outra not coisa, preparing não está preparando the church a igreja for that which is to come, para aquilo que está por vir, that is, que é, that was, que era and will e be, que será, because it was porque spoken foi falado first, primeiro, before anything antes de qualquer outra coisa, was, antes de qualquer and outra coisa, formed, ser e so ser, it shall e ser be. formado. Então, So we must será. walk in faith Então nós temos que andar em fé and let Him e permitir com que Ele continue continue to write the story, escrever a história, to write the pages escrever as páginas of our life, da nossa vida, because the pages porque as páginas of the church da igreja are already written. já foram escritas. But what is your story Mas e quanto a sua história in the book? no livro? Because Porque before it was written, antes de ser escrito, Abraham had a story. Abraão já tinha uma Noah had a história, story. Noé já tinha uma história, And we have our e story. nós temos a nossa história também. But are you writing your own Mas story? você está escrevendo sua Are própria you história? writing your own verses Você está escrevendo seus próprios versos in your story? na sua história? Or is Jesus Ou é Jesus the author and o finisher autor e consumador of your faith? da sua fé? Or are you Ou é você writing your own faith, your own escrevendo story? a sua própria fé, a sua própria história? And only by hearing Him, E somente por ouvir a we can Ele be able seremos capazes to walk de andar in the destiny, no destino in the e direction na direção of what is written, daquilo que está escrito. because faith comes by Porque a fé hearing vem pelo ouvir and hearing His e word, ouvir a sua palavra. not just reading Não apenas ler the Bible. a Bíblia, It's hearing God. mas ouvir a Is Deus. where faith is produced, Ali a fé é and produzida. everybody that wrote E in todos the Bible que escreveram a Bíblia had to hear teve que ouvir what was being o que said estava sendo falado by Him, por Ele and then e então they had faith ter fé
And then they wrote e então escreveram what he o said que ele disse, would be, o que seria. and that created E isso então and became criou prophecy, e se tornou profecias. but they had to have Mas faith eles tinham que ter fé for it to manifest. para que ela se And manifestasse. then for them to write E para it, que eles então they had to também believe it. escrevessem, eles também tinham All que crer. these things Todas essas working coisas together trabalhando for the junto perfecting para aperfeiçoar of the saints, os santos, for the work porque of the ministry, para a obra do for ministério, that which was pela qual foi and is written e está escrito, shall be. e assim será. So we have to know Então nós temos que what saber is o que é and what is our story. e qual é a nossa história. Turn to Hebrews chapter 11. Vamos abrir Hebreus capítulo 11. Verse 1, faith is the Versículo substance. 1. A fé é a substância. I didn't have nothing Eu não tinha nada today, hoje, so I just came here with faith. então vim apenas com a fé. The message I had with all the papers, A mensagem que normalmente eu tenho com os papéis, páginas, God told me to leave them in the office. Deus me pediu para deixar no Maybe I'll escritório. preach it on another time. Então, talvez eu vou pegar em outro momento. So I came here empty, Então eu vim vazio. and all he told me E tudo que ele me disse was chapter 11 and 12 foi capítulo 11, in Hebrews, em Hebreus 11. and it's about faith. 11, 12, que é sobre fé. Faith comes by hearing A fé vem pelo ouvir and hearing the word of God. e ouvir a palavra de Deus. Abraham Abraão heard ouviu, God. ouviu a Deus. And what made him righteous, E o que fez dele justo? he believed God. Ele creu em Deus. And that, E no nisso, matter how long it não took, importa quanto tempo levou, manifested manifestou. because God said Porque it. Deus disse. So whatever God Então, says, tudo quanto Deus disser, whether you're in his way or not, independente se você está no caminho dele ou shall não, manifest, vai se manifestar, but you need to have faith mas você precisa ter fé to be righteous. para que você seja justo. And our faith ends with Jesus. E a nossa fé, ela finaliza em Cristo. With him, Com Ele, in him, nele, through him, por Ele, to him, através and dele through you. e através de você. We got saved by faith Nós in somos him. salvos pela fé e a fé nele. Faith in his Fé righteousness. nele, na justiça dele. Faith in his word. Fé na palavra dele. Faith Fé in the truth. na verdade. But you must know him. Mas você precisa conhecê-lo. To know him, you must know the Para word. conhecê-lo, você precisa conhecer a Many palavra. people are E preaching as pessoas pregam other end times theories. outras teorias nos últimos dias. Like God's going to just, the church is just going to go hide somewhere. Dizendo que a igreja vai subir para algum lugar no alto. Well, that would come against E isso vai em contra the manifestation o que diz sobre a of the manifestação sons of God dos filhos e filhas de Deus. and the glorious church, E a igreja gloriosa, which represents Goshen que in the Old representa Testament, no Gozen, no Velho Testamento. was a place of light. É um lugar de luz. See, Percebe? if we're hidden in him, Se estamos escondidos nele, whatever is being done tudo quanto vier ou ser is feito, being done vai ser feito to that which is not naquilo que não foi of him, dele, in him, or with nele him. ou por ele. If we're hidden in him, Se estivéssemos escondidos nele, he cannot deny himself. ele não pode negar a si mesmo. So everything that's Então written tudo que está escrito is for those, é para aqueles que, right, who deny Jesus and have the mark. aqueles que vão negar a Jesus e ter a marca. But people have to understand Mas as pessoas têm que entender the o plan plano of the manifestation da manifestação of the sons of God, dos filhos de Deus, which is que é the man-child o filho, in varão, the book of no Revelation. livro de Apocalipse. It is the birthing É o nascimento of I will build my church, daquilo que ele disse, eu construirei a minha igreja. and the gates of E hell shall as not portas prevail. do inferno não prevalecerá. And that is E isto é the author and finisher of. o autor e consumador Our faith. da nossa fé. Who spoke that? Quem falou isso? Jesus Christ. Jesus Cristo. When he said O que ele to disse Peter, para Pedro upon that sobre revelation essa revelação that I am, que eu sou, Jesus speaking, ele dizendo, the Christ, Cristo, and I will build my eu church construirei a minha igreja upon the revelation sobre essa revelação of da I am the Christ. eu sou o Cristo. Peter, Pedro,
You did not get this Você não entendeu. from flesh and blood. Você não recebeu isso de And carne even e sangue. Peter- E até mesmo Pedro, Speaking quando ele estava falando that aquilo, because it was from God, he heard it porque ele ouviu da parte de Deus e falou, and he spoke it. e ele falou isso, Jesus said, Jesus disse, you did not get that from man. você não recebeu isso You did not get de that from homem. flesh and Você não blood. recebeu isso de carne What e he was sangue. saying. Mas ele estava dizendo, And even that, até mesmo nisso, because Peter porque Pedro received it from God, recebeu da parte de Deus. it actually E isso de fato gave Jesus deu a Jesus faith at that moment. a fé naquele momento. Because he knew Porque ele sabia, that he only knew that revelation. só ele sabia aquela revelação. Everybody practically was blind. Todos estavam And cegos he was trying praticamente. to tell them all Ele the estava time and they tentando never dizer understood. para eles a todo tempo, mas eles não conseguiam And then he entender. said, Então ele disse, well, you all ei, vocês know sabem, me more than anybody else on Vocês- this earth, vocês even sa- more than my mother. você sabe mais do que todo mundo, até mais do que minha mãe. Because I've been beginning Porque eu tenho to open up the oracles. começado a abrir os I've been oráculos beginning to express the e começado mysteries. a expressar os And mistérios. I've E eu been beginning tenho começado to tell a dizer a you você what o que is to be, tem que ser, what you are, quem what você you é, have to o que você endure, tem que what is permanecer to e come. perseverar naquilo que há de vir. and out of nowhere, E de repente, I'm asking you a question agora eu te faço uma pergunta that can only be que só answered pode ser respondida by the Spirit pelo Espírito of revelation. de revelação. And then Peter Então Pedro, says, ele diz, you, você not it's coming, não está por vir, not nem it's written, está escrito. you Ele disse, você é, the Messiah, tu és o Son of Messias, God. o Filho de Deus, the Christ. o Cristo. And then, right at that moment, Naquele momento exatamente, What? uau, o que Peter spoke, Pedro disse, incited, dentro, imparted foi transferido, faith in a Jesus. fé em Jesus foi transferida. And then Jesus Então Jesus was able to foi proclaim, capaz de proclamar, I eu will build my church vou construir a minha igreja upon me, sobre mim, upon this sobre revelation. esta revelação. And everybody will have to get this Todos revelation, têm que entender essa revelação. nothing Senão nada can be built. pode ser construído e So edificado. I will build my Então eu church vou construir a minha igreja upon this sobre essa revelation revelação, that para que, I am the Christ. porque eu sou Cristo. That imparted faith Isso transferiu fé to Jesus. para Jesus And in that e nisso began everything. começou todas as coisas. Aleluia. And the church was, we know that the church was actually born in the day of Nós Pentecost. sabemos que a igreja de fato ela nasceu no dia de Pentecostes. But really, Mas de fato, it was born before the foundation ela of the já world. nascia, ela já era antes da fundação do mundo. The Spirit was just released O to Espírito start it estava with man. apenas liberando para que começasse But the com o homem, church mas a igreja, Is Jesus. ela é Jesus. And before him there was E nothing. antes dele não havia nada. And he was. E ele era, And is. e é, And from the e beginning. desde o início. And let's read. Vamos ler. So, Então, chapter 11. capítulo 11, Hebreus. Now faith is the substance Ora, a fé é a substância of things hoped for, das coisas pelas quais esperamos. the evidence A evidência of things not das seen. coisas não vistas. Faith is the evidence A of fé things not seen. é a evidência das coisas não vistas. For by it Porque por ela the elders obtained a good report. os antigos obtiveram um bom testemunho. Who were the elders? Quem são os antigos? Those of old time. Aqueles do Antigo Testamento. Abel, Abel, Noah, Noé, Abraham, Abraão, Isaac. Isaac. Those that are written in this chapter 11. Os que estão escritos nesse capítulo 11. And we have all these stories Temos about their faith. todas as histórias escritas sobre a fé deles. But Mas, what and how e o did they que, have faith? e como eles tiveram fé? They had to hear God. Para isso, eles tiveram que ouvir a Deus. And what makes us alive? E o que nos faz hoje permanecermos vivos? Hearing God. Ouvir a Deus. What makes us dead? O que nos faz estar morto?
not hearing God. não ouvir a Deus. Jesus said, "My words Jesus disse, a minha palavra are spirits é espírito and they are life." e vida. So it's actually hearing God Então, é de fato that pelo makes fato us de ouvir a Deus que nos faz alive. estarmos vivos. That's why Por isso que it said a palavra The- diz in the time of Eli, the Que- word of God was very rare que no tempo de Eli, a palavra de Deus era raro. because the word quickens our mortal Porque body. é a palavra Quickens our que spirit. vivifica o nosso corpo mortal e vivifica o nosso espírito. Samuel heard God's, Samuel ouviu a palavra, ouviu a voz. and then Eli said, E Eli disse, "Say, your servant is listening." fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel didn't recognize Samuel não reconheceu it essa voz, because no one ever preached porque ninguém havia pregado that you would hear God que ele ouviria a Deus like that. daquela forma. And then E então, Samuel didn't read that, Samuel, he encountered it. ele não And when he leu sobre encountered isso, it, ele teve um encontro. He got in a E lifestyle uma vez of que ele teve um hearing encontro, God and going and agora doing. ele desenvolveu um estilo de vida de ouvir a Deus e agora praticar. Samuel didn't read, Samuel não leu. you're going to go to David's Você vai house, ter que ir na casa de to Davi Jesse's house and e na anoint a casa king. de Jessé e vai ter que ungir He um heard rei. God tell Não, him, ele ouviu Deus falando com ele. And when he heard God Uma tell vez que ele him, ouviu Deus falando com ele, he went and obeyed ele God and foi did e it. obedeceu a Deus e fez. And then the king E assim manifested, o rei se manifestou. right away in the Não future. de repente, mas no futuro. but Samuel obeyed God. Mas, de novo, Samuel obedeceu a Deus. So we have to hear him. Então, nós temos que primeiro ouvir a ele. You have to hear him. Nós temos que ouvir a ele. That's what makes you alive. É isso que nos faz estarmos vivos. It's not that your heart is beating, Não é que o seu coração está it's that your spirit is hearing. no seu ouvido, o seu coração está ouvindo, o seu espírito que está ouvindo. That's why Jesus said that the spirit of prophecy is those that have ears to hear. Por isso que ele fala que o espírito de profecia será para aqueles que têm ouvidos para ouvir. So your spirit has to be alive, and Então, the first step primeira is you coisa, must be born again. o teu espírito tem que estar vivo para ouvir. Então, primeira coisa, você tem que See, that's ser the nascido thing. de novo. Pense, People are in churches, but they're not born again. muitas pessoas estão na igreja, mas They não são hear a nascidas de man, novo. Elas ouvem os homens, But they don't hear God in the mas man. não ouvem a Deus no So if the homem. man doesn't line up with what they Então, read in their own knowledge, o homem está ali alinhado com aquilo que ele está Right lendo, away, segundo a interpretação daquilo que ele acha. they demonize it. E ali, muitas das vezes, eles demonizam isso. Just like the Pharisees Assim demonized como Jesus. os fariseus e saduceus fizeram isso contra Jesus. Because it was what he did not know. Porque era aquilo que eles não sabiam. What he did not know, O que eles não sabiam? they're not familiar. Não eram familiarizados That's com why isso. Jesus said, let the dead go bury the Por isso dead, que but Jesus come falou, deixe os follow me. mortos enterrar os mortos. So in Vem, other sigam-me. words, come and continue Vem e continue. to listen Ouvir, to me. me ouvir. What are you listening O to? que vocês estão ouvindo? Through faith, Através da fé, we understand nós entendemos that the worlds que o mundo were framed. foi If you frame something, moldado. Se você está moldando alguma coisa, you're putting it in something. você está colocando em algo. So something Então, algo that's cannot be explained, que não pode or ser something explicado, algo here aqui is putting something está colocando algo into place, num lugar. into the picture, Há essa imagem in the story, na história, in the painting. na pintura. The worlds were framed by O mundo foi moldado pela the Word, the Word palavra, of God, palavra de Deus. so that things De modo que as coisas which are seen, que são vistas, look at your hands, olhe para suas mãos, look at the chairs, look outside, olhe look as at the cadeiras, trees. olhe lá atrás, olhe as árvores, buildings. olhe o prédio. None of these things Nenhuma dessas coisas can make anything, pode fazer ou criar qualquer outra coisa. because God is the only creator. Porque Deus é o único que criou. And that's how Criador. deception E happens. assim que o engano entra, Satan has power. He uses Satanás tem o poder de usar
that which is created, aquilo que foi criado, and he counterfeits e ele falsifica the creator. do Criador. Because he's been given a level Porque foi dado a ele um of nível, power, um poder, um nível de poder, but he doesn't create anything. mas ele não cria qualquer coisa, nenhuma coisa. He distorts, Ele distorce, he deceives, ele engana, and he falsely e ele falsamente, makes things ele mistura as coisas, appear, faz as coisas aparecerem ou but they- aparentar-se, but they're already here. mas já estão aqui. That's called illusions. É uma ilusão. They're already here. Já estão aqui. But God Mas Deus is the only thing that can create. é o único que pode criar. And everything was created by his E word. tudo foi criado pela sua palavra. And Jesus became the living word. E Jesus se tornou a palavra viva. Which are seen are not made of the things which do appear. De modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Now let's go down to verse 7. Versículo 7 agora, vamos ler. By faith, Pela fé, Noah, Noé, being warned of God tendo sido avisado por Deus of things a respeito, not seen as of yet. não visto, ou das coisas que haviam, as coisas que ainda não se viam. It never rained. Nunca havia chovido ainda. But God said, Mas Deus disse, it's going to rain. vai chover. God said, Deus I'm disse, going to flood the earth. vai haver uma inundação. And E, because Noah heard God, porque Noé ouviu a Deus, he had faith. ele teve fé. And then he began to build. E ele começou a construir. Because Noah heard God, Se ele não tivesse ouvido, he had faith. ele não teria fé. Faith came because he heard God. A fé veio porque ele ouviu a Not his Deus. wife. Por isso que Not some dead theologian, não podemos ouvir mortos, not some dead pastor, not teólogos mortos, preacher pastores with a bunch mortos, of hype. pregadores, He heard God. hips ou pregadores, And mas pessoas que ouvem a Deus. because he heard God, Porque ele ouviu a Deus, just like Peter heard God, assim como Pedro ouviu a Deus. because you know Noah's sons Porque você sabe que os filhos de Noé, did not eles não hear God tell them. ouviram para ele, Deus não They falou para told eles. Noah, Deus falou para Noé. but Mas his sons os filhos knew their father, conheciam o pai deles and they could feel the faith e podiam sentir a fé that he really que ele de fato, heard God. ou que ele ouviu Deus de fato, Because the evidence por causa das evidências, of the power do poder and the words of faith e a palavra de fé come out vindo, of faith. saindo da fé. So Então, they eles knew him, conheciam a ele, so they believed então him, eles creram nele and they began to build with e him começaram a construir com ele, that which e edificaram com ele aquilo que seria, was the vessel, aquilo que era um vaso, was what they daquilo created que eles estavam criando, out of what was daquilo spoken. que foi falado, It was created, estava sendo criado. and that which was E created aquilo que estava sendo criado by them, por eles, by their works, pela obra deles, their works a obra deles, did not come. No. Their faith came freely, a fé veio gratuitamente, without works. sem obras. It was freely given. Foi dado gratuitamente. But their works Mas as obras deles, proved através, ou provaram, what a fé they deles, heard and believed, a obra provaram aquilo que eles and they ouviram, manifested, e isso estava manifestando, listening to their father porque eles estavam ouvindo o pai deles, and building e edificando e construindo something algo that was never created que before. nunca foi criado antes. That was going to be a vessel Isso seria um vaso that would lift up, que seria elevado, just as the church, né, como assim como uma igreja, because God said it, porque a palavra diz, Deus and disse isso, we're que creating nós fomos criados. these vessels, E esses vasos, and all together called the church, juntos, é chamado de igreja, which, pela qual when the Holy Spirit falls through Jesus in the last o trumpet Espírito Santo again, vem através, e com shall Jesus, no último soprar das trombetas, be just like that, e será assim, which we're building, da qual foi construído, but really, mas de fato,
God is building it. Deus está construindo We're isso. just doing what he says. Estamos apenas fazendo aquilo que Ele diz. Physically, they built that. Fisicamente, Now God is eles spiritually building construíram. that in us and Agora, with us. Deus espiritualmente está construindo aquilo em nós. Go grab this type of wood. Vá lá e prepare esse tipo de madeira. They went and did it. Eles fizeram. Has to be exactly Tem this. que ser exatamente esse tipo de madeira. Use this long of nails. They have to be Use exactly esse tamanho this size. de prego, exatamente esse tamanho de It prego. has to be this Tinha long, que ser desse tamanho, this wide. dessa grossura. And now E agora we're written in the New Testament just the same. estamos escritos no Novo But it's only Testamento by faith. da mesma forma, mas agora é somente pela fé. We'll be able to lift up. Nós seremos erguidos, We'll be able to meet him in the air. iremos encontrá-lo no ar. But what first comes is the manifestation of the glory. O que primeiro vem, o que antecede isso é a So how do manifestação we da glória. continue in the Então, faith? como nós continuamos na fé? By hearing him. Em ouvir a Ele. Give me this day Me dê esse dia my daily bread. o meu pão de cada dia. Man shall not live O homem não viverá by bread alone, pelo pão somente, but every mas por word cada palavra que proceeding procede out of the mouth da of God. boca de Deus. Not Não reading it, the Bible. lê a Bíblia. That's what religion says. É isso que a religião faz. Did you read your Bible today? Você leu sua Bíblia hoje? Jesus never said, read your Bible every Jesus morning. não falava a ler a sua Bíblia He hoje. said, seek me Ele fala, me busque daily diariamente so I can feed you. para que eu possa te alimentar. I am Eu sou the bread of life. o pão da vida. My words are spirit Minha palavra é espírito and they are e a minha life. palavra é They are vida. alive. Ela é vida. That's why it's very Por important, isso que é muito importante, because we need to hear him, porque nós precisamos ouvir a Ele to have faith, para ter a fé. and as he's E writing uma vez que Ele está escrevendo my story, a minha história, your story. a sua história, We have the big story nós temos uma grande história that he's written, que foi escrito, but everyone else mas muitos outros has têm your portion a sua porção of him leading you. dele guiando você. So, Então nisso, verse 6, versículo 6. but Mas without faith sem fé it is impossible é impossível to please him. agradá-lo, For he porque that comes to God é necessário que aquele que se aproxima de Deus must believe acredite that he is que ele and that existe he is a e que rewarder ele é galardoador of those daqueles of them que that diligently seek him. diligentemente o buscam. So, Então, how do you have faith? como você tem fé? You need to hear him. Ouvindo a Ele. So seek hearing him Então, continue ouvindo a Ele more than what you want him to do. mais do que aquilo que você quer Because que Ele when faça. you hear him, Porque quando você ouve a Ele, what you want him to do aquilo que você quer que Ele faça is already done. já foi feito. And he's a rewarder E Ele é galardoador of those that diligently seek daqueles him. que diligentemente o buscam. Let's go to verse 8. Versículo 8. By faith, Pela fé, Abraham, Abraão, when he was called quando foi chamado to go out a ir to a place, para um lugar who called him? que havia de receber, God told him. quem o chamou? That's how you're called. Assim nós somos chamados. God calls you. Deus chamou você. I'm standing here because God called me. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Brazil didn't call me. O Brasil não me chamou. God called me. Deus me chamou. Some denomination didn't call me. E outras nações não me chamaram. And whatever called you Ou aquilo que te chamou, will anoint you. ou quem te chamou te unge. Man can't call O you, homem não pode te Man chamar, can't anoint o you. homem não pode te ungir, and man can't give you faith. e o homem não pode te dar fé. It all comes from God. Tudo vem de Deus. So some people are seeking the wrong people, Então, se and that's estamos why idolatry. buscando pessoas erradas, por isso que aí entra a idolatria. You can't live Você não pode viver by another man's bread. pelo pão de outro homem. God can use a man to give you bread. Deus pode usar um homem para te dar pão. Today he's giving you bread, but Hoje, Ele está te dando pão. only those that have ears Mas somente aqueles que têm ouvidos and are born again will even be e fed. são nascidos de Because novo podem ser alimentados. dead people Porque as pessoas mortas can't eat não podem comer.
because they're dead. porque são mortas. You can't try to obtain and Você eat não pode something tentar obter ou comer algo. that's a spiritual meal Isso é uma refeição espiritual, because it's spiritual. porque é espiritual. Certainly you're alive in the flesh, Certamente você está and vivo you na can go carne. home and pig out. Então você pode ir comer, But that's why Jesus said, man shall not live by bread mas alone. por isso que Jesus fala que o homem não viverá do pão somente. So it's this vessel Mas esse vaso, esse and our instrumento, spirit no nosso espírito, working together. trabalhando junto. But what needs to be first? Mas o que precisa estar primeiro? Your spirit. O seu espírito. Those that walk in the Aqueles spirit que andam em espírito shall not fulfill the lust não irão satisfazer os desejos da of the carne, belly, because we o live desejo do seu ventre, in a body, porque nós vivemos um corpo, but we shall not be ruled mas nós não seremos governados or led ou guiados by our flesh. pela nossa carne. Those that are led by the Spirit of Aqueles que são God guiados pelo Espírito de are the Deus, sons and daughters esses of são God. os filhos de Deus. So how do you become a son and daughter Então, of God? como você se torna um filho e filha de Deus? By faith, Pela fé. and faith E fé makes you become born again. te faz nascer de novo. And then He calls E you, aí Ele te chama and you hear e Him, você ouve a Ele. you receive Him, Você o recebe and you become e one você se torna um with Him, com Ele. in Him, Nele, and then e então you're born again. você é nascido de novo. Now what was done Agora, o que foi feito? was separated Foi separar, is now agora joined back again. está retornando de volta. Verse 9, Versículo 9. by faith, Pela fé, oh, and let's go back up to 8. By faith, Abraham, when he was called out to Lê. go to a place which he should, after receipt for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing where he's going. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. That's what we call crazy faith. Por isso que é chamado de uma fé louca. But who is leading you? Mas quem está te guiando? Jesus is leading you. Jesus está te guiando? You might not know where you're going, Você pode até não saber aonde você está indo, but he mas promises Ele nos promete to get you te levar to where aonde he wants you to Ele be. quer que você esteja. And sometimes you can't see E it. às vezes você não consegue ver, That's how you have to have faith. por isso que você precisa ter fé. And that's how you trust him. E é assim que você confia nele. All these things working together. Todas essas coisas trabalhando juntas, cooperando junto. And that's what they did for what? They said like 100 years. Foi isso que eles fizeram. Por quanto tempo? They 100 built the anos. ark. 100 anos construindo a arca. And Noah was like 400 years. E Noé já tinha 400 anos. So when he built the ark, Então, quando ele construiu a arca, he was probably around 500 and something years old ele when já, it was finished. já estava com mais de And 500 then it anos. says he lived Então a palavra fala que ele viveu to like 800 something years old. cerca de 800 e alguma coisa de anos. That's a long time. É muito tempo. And that's a long time to build, É muito tempo para estar construindo, right? certo? So, Então, and everybody, e todos. the devil will use everybody to say how crazy it is to follow Jesus. Satanás fala, quão louco essas pessoas são de seguir Yeah, he's Jesus. going to glorify you. Sim, ele vai glorificar você. It's going to rain. Vai chover. Never rained before. Mas nunca choveu No man has antes. seen the glory of the Nenhum latter homem church, viu a glória ainda but it's written. da segunda casa, mas está escrito. It was written by that which Foi escrito para aquilo que, made all things. foi escrito por aquele que fez todas as coisas. In a twinkling of an eye, E no piscar de olhos we shall be changed. será transformado. Seremos glory to transformados glory. de glória em The glória. glory of God A glória de Deus and the e a manifestation manifestação of the sons dos of God. filhos de Deus. That means manifesting Isso significa in manifestar the same glory that Jesus com a mesma walked in, glória que Jesus andava nela, but even greater. ainda maior. That's what he said. É isso que ele disse. So we have to have faith. Então nós temos que ter fé para We isso. can't have doctrine. Não podemos ter We doutrinas can't have Pentecostal. e We can't have some doutrinas false Jezebel pentecostal prophetic gifts, ou espírito fortune profético telling, and some jezebélico lies falando that mentiras don't line up with the word que of não God. está alinhado com a palavra de Deus. We have to have faith Temos que ter fé in the written word, na palavra escrita and when you have faith e in uma vez que that, você tem fé nisso,
He'll begin to tell Ele you vai começar a te dizer what is in the mysteries o in the que, pages. o que está no meio das páginas. So now we are the manifestation Então agora nós somos a manifestação of that which Jesus daquilo a qual Jesus spoke falou before he went to the cross. antes dele ir para a cruz. He said, I'll pour out my spirit Ele disse: eu derramarei meu espírito upon all flesh, sobre toda a carne, and your sons and e os daughters, seus filhos e filhas, they shall eles prophesy, profetizarão, and e eu shall be in them, estarei and neles, they shall be in e me, eles estarão em mim, and the spirit of e o truth Espírito da verdade shall guide them vai guiá-los into all em truth, toda a verdade, and I will send the e eu comforter, enviarei o Consolador, and they e eles, and me, e eu, they shall be one. e seremos um. That's what he said. Foi o que ele disse. So that shall happen, Então isso vai and acontecer. it shall be. Isso vai acontecer. And what's going to make it E o que vai fazer isso? your daily faith? A sua fé diária. And Aleluia. he says this. Ele disse isso. He obeyed Ele obedeceu and he went out e ele saiu not knowing sem saber para onde ele estava where indo. he's going. Sem saber para onde ele estava indo. Everybody wants to know, Todos querem saber. where am I going to be in a year? Aonde eu vou estar daqui a um ano? What am I going to have? O que eu vou ter? Right? And they trust in, and that's when they begin to put their trust in Aí é onde eles Where they começam live, a colocar a confiança onde eles how moram. much money they have, Quanto dinheiro eles têm. and if everything fails, E se tudo der errado, everybody wants a backup plan. todos querem um plano B. Why? Because they have no faith. Por quê? Porque não tem fé. Because if you're rich in faith, Porque se você fosse rico em fé, you don't need money in the world. você You don't need não nothing. precisaria de dinheiro no It's mundo, those nem that are nada. poor Isso mostra que é pobre in faith pobre em fé, that have to rely on their own strength. tem que depender da sua But própria us, força. Mas para Who nós, believe que cremos, and have faith temos fé in the Word of na God, palavra de Deus, don't need nothing não precisamos de nada, but to hear Him. mas de ouvir a Ele. And then E então, God starts to add everything Deus começa a acrescentar tudo that we que nós give up for His faith in Him. nós abrimos mão para There's ter a no fé other nele. way. Não tem outra forma. And who is, E quem é? and He never said, you are the author and finisher of your faith. He is. Ele não disse você é o autor e consumador da sua fé. Não, Ele é. But you want to be. Mas você quer Because ser. you want to have faith Você quer ter fé? and you want to see the E evidence você quer ver a evidência of what the Bible says. daquilo que a Bíblia disse? And then you're faithless. Mas aí você é sem fé. And then Jesus calls you a Aí faithless Jesus fala que você é sem fé. and perverted generation. E te chama de geração perversa. And then look, E olha, by faith he sojourned in a land of promise, pela fé também, a própria... in a strange country. I'm in verse 9, in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob and the heirs with him of the same promise. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos como Isaac e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. He looked for a city Ele olhou para a cidade, which procurou uma has cidade. foundations, Procurou por uma cidade whose builder and maker is que God. tem fundamentos, da qual o Now artifício we're e looking- construtor é Deus. Uau. Now we're looking Agora nós to our olhamos, faith in Jesus. nós olhamos e buscamos ter Who fé said, em Jesus. I Quem will disse? build my church. Quem disse eu construirei a minha And the igreja? gates of E hell as portas do inferno shall not não prevail. prevalecerá contra ela. That's who we're looking to. Nós estamos olhando e buscando Who por said, I isso. will build my Estamos church, buscando aquele que disse, eu not made construirei by a the minha hands igreja, of que não foi man. feito pelas mãos dos homens. What am I going to use? O que nós vamos usar? People, souls Pessoas, almas, that are alive, que estarão that are vivas, born again, nascidas de novo, and they'll be lively e stones, serão pedras vivas, placed in and fitly colocadas joined by God. e juntas, Again, whose builder colocadas and por Deus, maker. da qual, de novo, It's not Deus you. é o construtor, não é você. So why you keep writing your Por story? isso, por que então você continua escrevendo a sua própria Or when história? things don't look right, Quando as coisas não aparecem bem, you have to have faith in what você you see precisa ter fé naquilo que você vê, instead of faith in what you ao hear. invés de ter fé naquilo que And when você you begin to have ouve. faith in what you see and Quando você continue to começa see, a ter fé naquilo que você vê you ou não begin to vê, stop hearing God. você tem que parar para ouvir a And you Deus. call it faith Então você chama isso because de you go fé, to church, mas você vai na igreja. but you don't hear God. Mas se você não ouve a Deus, Because if you hear Him, porque se você ouvisse a Ele, what is the evidence? qual seria a evidência? It is your works of faith É a sua obra de fé in Him. nele.
And then E então you're becoming você se torna like Christ. como Cristo é. You are Você é that priest and king where you take dominion and authority everywhere you aquele go. rei e sacerdote que toma domínio em todo lugar que você vai. Through faith, Através da fé, the worlds were framed. o mundo foi formado. Through faith, Através da fé, I was born again. eu nasci de novo. Through faith, Através da fé, the church a igreja, is built ela foi construída by God, por Deus, by obedience. pela obediência. Abraham obeyed God, Abraão obedeceu a Deus and it was accounted to him as e righteousness. foi contado como justo. Noah obeyed God, Noé obedeceu a Deus and they called him e o the chamaram righteous preacher. de pregador justo. We knew he wasn't perfect. Sabíamos que ele não era perfeito. You see stories of things that he did Vemos histórias de coisas que ele fez that would question que perguntamos a nós mesmos: his righteousness. e poderíamos até duvidar da justiça But his dele. righteousness Mas a justiça dele didn't come by não veio por his actions, pelas ações dele, except the actions of obedience, exceto pelas but not obras by his de obediência, fleshly não pela sua carne, imperfections. pelas suas imperfeições da carne. But God Mas Deus, counts his righteousness by his ele faith o contou and como obedience and believing justo him. pela fé e pela obediência em crer nele. Verse 10. Versículo 10. No, let's go now to Hebrews chapter 12. Hebreus 12 agora. Wherefore, seeing Portanto, visto we are compassed about a great cloud of witnesses, que nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de let testemunhas, us deixamos lay aside de lado every weight todo o peso and the sin e o pecado which does so easily que tão de perto beset us, nos rodeia, and let us run e corramos with com patience paciência the race a corrida set before que us. está proposta See, if you have faith, you're diante running. de nós. Percebe? Se você tem fé, você está correndo. If you don't, you're sleeping. Se você não tem, você está dormindo. Noah was building every day. He didn't Noé take a estava vacation. todos os dias construindo. Ele With não tinha fervency. as férias. Estava construindo With all that was in him. com tudo que estava Like, nele. If I Certo? don't do this, Se eu não fizer isso, we're going to sink. nós vamos afundar. I believe, Eu creio, no matter what everybody else is saying. independente do que qualquer pessoa esteja dizendo. And when E quando my faith is a manifested, minha fé se manifestar, the world will see. o mundo verá. But until then, Mas até que isso chegue, I'm going to show you my faith eu vou te mostrar a minha fé by my works. pelas minhas obras. My works As minhas obras and my obedience e a minha obediência and my faith in Jesus. e a minha fé em Jesus Not in my own strength, não é na minha força, not in my own story, não é na minha história, not in my own chapter. não é no meu capítulo. Some of you aren't writing your own chapter. Alguns de vocês estão But escrevendo every seu day you próprio want to add your own capítulo. verses Todos os dias você acrescenta um versículo diferente in your chapter. no seu capítulo da sua história. Not even a verse, Nem um versículo, um verso, but everything mas tudo quanto written está escrito by Jesus. por Jesus deveria ser. So, Então, and we know how much it is to have patience. nós sabemos o quanto It's custa more ter fé. valuable É muito valioso. than gold and É silver. mais valioso do que ouro e prata. And it's one of the most precious fruits E é um dos frutos mais preciosos of Jesus. de Jesus. Because to have faith, Porque you tinha have to fé. have a lot of patience. Para você ter fé, você tem que ter muita Because paciência. even though you don't see it, Porque você não vai you have to ver keep believing and waiting. e tem que continuar For it to crendo manifest. e esperando isso se manifestar. And then, E então, when it happens, quando acontece, you rejoice. você se alegra. That's the joy set before you. Essa alegria preparada It's the diante de manifestation você, da manifestação of the sons of God, dos that which filhos we're preaching e and filhas teaching. de Deus, que eu estou The joy pregando set before e us. ensinando a alegria que está diante de nós, It's Christ. é Cristo. So look, Então veja, verse 2. versículo 2. Looking unto Olhando Jesus, para Jesus, the o author autor
and the e finisher. consumador. See, you keep thinking you're the author. Então você continua achando que você you're the é o finisher. autor e o consumador. So you're in religion, Então você está em religião and you keep trying to read your e Bible. continua tentando you ler live yourself. a sua Bíblia para guiar a si mesmo. Everything's the way you think it Tudo should da be. forma que você acha que You don't deveria have faith ser. in your healing. Você não tem fé na sua You cura, don't have faith in your não tem fé na deliverance. sua libertação, But you have enough faith mas você tem fé o suficiente that you know que você sabe that you need to believe in Jesus que or you're você going to go to hell. precisa crer em Jesus para você não ir para o inferno. But you need to have faith Mas você também precisa ter fé for your transformation. para a sua transformação. Because that's the only way God can get glory out of Porque our lives. essa é a única forma que Deus vai receber glória vindo da nossa vida. When the rain came, who got the glory? Quando a chuva veio, quem recebeu a glória? God got the glory. Deus recebeu a glória. And Noah E Noé was made foi feito to para be a man of truth. ser um homem da verdade. He wasn't crazy anymore. Ele não era louco mais, He was ele era a smart man now. um homem esperto agora. He was an idiot to them. Agora He ele was não a era mais um crazy idiota, man. um louco. Now they would say you need to go to a psychiatrist. Agora eles não vão falar mais, você precisa ir para o psiquiatra. But when it began to rain, Mas quando começou a chover, he became the smartest man in the world. agora ele se tornou o homem mais inteligente do mundo, esperto. When what is written Mas quando for the end time glory aquilo que está escrito para os begins to últimos dias, manifest, quando aquilo que está then escrito para se manifestar nos últimos dias, what he said aquilo que ele disse will be the evidence vai ser a evidência of everything de tudo quanto we're hoping for. nós esperamos. Where are you written? Onde você In está that story. escrito nessa história. And when you begin to have faith in it, Então, quando você começar a ter you fé begin nisso, to get healed. e quando você começar a ser curado, Right. então, Faith, quando você começar a ter fé, você vai começar a ser curado. Porque fé, then God, então Deus, then the evidence. então a evidência. I want a healing in my body. Eu quero cura no meu corpo. I have to have faith Eu first. preciso primeiro ter fé. And then that E em nisso, which is not seen que não é visto, does faz whatever, aquilo, and the evidence e a evidência, o que tem que ser feito, e a is the evidência manifestation é a manifestação of that which daquilo que we were having faith for. nós recebemos a fé. O motivo pelo qual nós recebemos a fé. The woman with the issue of A blood mulher com fluxo de sangue, had to have faith first. ela primeiro tinha que ter fé. And the evidence Então vem a evidência. was the issue of blood was gone. E aí, quando vem a evidência, o fluxo de sangue desapareceu. But that's what the church always has faith for, just for those types of Mas things. às vezes a igreja usa fé apenas para essas coisas. But God wants us to Mas Deus quer que begin to have faith também tenhamos fé for what He's doing for the end time church, the remnant, para aquilo que Ele está fazendo para a igreja nos últimos dias, os that's gonna be remanescentes. manifesting the Aquilo glory, que eles estarão manifestando, power, a glória que eles and estarão the manifestando authority em on the poder, earth. autoridade na terra. when Quando these times esses of tempos reckoning de and the malícia, seals and the trumpets esse tempo em que and all these things begin to serão happen, selados e as trombetas and all tocadas, the false e teachers todos os mestres, and false falsos preachers mestres, begin falsos to be pregadores manifested começarem a manifestar, because they are porque eles falling out estarão because desviando-se, they're being deceived porque estarão sendo enganados and they're taking the mark of the e beast estarão recebendo a marca da and besta all those e things. todas essas coisas. But we're standing Mas estaremos In posicionados em fé, in faith. em fé. In faith. Aleluias, em fé. Yes. Looking unto Jesus, Olhando para Jesus, the author o autor and e the finisher consumador of da our faith. nossa fé. He's the author. Ele é o autor. It's not your faith, it's Não é his. a sua fé, é a fé dele. You're just a steward of. Você é apenas um mordomo. By faith, Pela fé, the worlds were framed. o mundo foi So formado. by faith, Então, without faith, you can do nothing, sem fé você não pode fazer nada. and it's impossible E é impossível to please Him. agradá-lo também. Our faith, A nossa fé, author and finisher of our faith, ele é o autor e consumador da nossa fé.
Author Autor is the writer. é o escritor. And you have to have someone writing, E você precisa ter alguém escrevendo. and now he's speaking E agora ele está falando the story in our ears a história nos nossos ouvidos. to give you faith Para te dar fé to do it. para fazer isso. Noah didn't read, Noé não leu, he heard. ele ouviu. Faith comes by hearing A fé vem pelo ouvir. and hearing God. E ouvir a Deus. And that's why the devil wants to bring confusion, Por isso que Satanás quer trazer confusão strange voices, e vozes estranhas, strange fire. fogo estranho. And many E muitos that call the Holy Spirit strange, que chamam o Espírito Santo de they're estranho just dead. estão mortos And they blaspheme e blasfemaram that which aquilo que they know not. eles não conheciam. But us that know him Mas para nós que o conhecemos, know sabemos that que ele will build his church. vai construir a sua And igreja the gates of hell e as portas do inferno will not prevail. não prevalecerá contra ela, No matter how long it independente takes. de quanto tempo levar. When it's finished, Quando finalizar, ou quando it chegar o shall tempo, be gone. vai se manifestar. the rain will come. A chuva virá, Not any time before. como nunca antes. Aleluia. Who is Quem é the author and finisher o autor e consumador of your faith? da sua fé? Are you writing Você está escrevendo your own story, a sua própria história? or is he Ou é ele writing your story? que está escrevendo a sua Because God história? is spirit, Porque Deus é Espírito. and E we have to be led by nós temos que ser His guiados Spirit, pelo Espírito dele. not the spirit of this age, Não o Espírito dessa era. and not just the letter E não apenas a letra. without the Spirit. Sem o Espírito. The author and finisher of our faith, Au- who, Autor e consumador da nossa fé, for the que joy pela that alegria was set before que him. foi preparada diante dele, So what? então o quê? He had to know the joy. Ele tinha que conhecer a alegria, He had to speak of the joy. falar da He alegria, had to have faith in the joy. ele tinha que ter fé na alegria, And he had to have faith in himself. e ele tinha que ter fé em si mesmo. Only he can have faith in himself Somente ele poderia ter fé nele because he mesmo. was, Porque ele era, he is, ele é, and he is to e come. ele há de ser, há de Before all vir. things were, Antes de todas as coisas he existirem, was. ele era. and even before that which was E até created, mesmo antes de tudo que foi criado. Noah, Noé, Abraham, Abraão, Adam and Eve, Adão e Eva, he was. ele era. And that's why E é por isso que he's the author and ele finisher é o of our autor e faith. consumador da nossa fé. It's not your faith Não é a sua fé that you're saved. que você é salvo, não é pela sua fé. It's the faith that he's given É a you. fé que ele te deu. Every good and perfect gift Todos os comes dons que é bom e From the perfeito Father of vem lights. do Pai da luz, Pai das luzes. and E because porque of that por causa disso, measure of faith, por causa dessa medida de fé, you can você pode believe. crer And what did he do? naquilo que ele faz. Endured the E cross. o que ele fez? What is he asking you to Ele endure? suportou a cruz. E o que ele está pedindo você para suportar? Despising the shame, Ele fala, suportou a cruz, desprezando a desonra, counting the cost, carregando o preço, o custo, and is set down e está sentado at the right hand à destra of the throne of do God. trono de Deus. For consider Considerai, pois, him that endured such a aquele contradiction que suportou tais contradições from sinners. dos pecadores contra Noah, si mesmo. such contradiction. Noé, como ele fez, ele Remember, they teve were mocking que him. encarar as contradições, as pessoas zombavam dele. And remember, Jesus said, Lembra do que Jesus disse? in the last days, Que nos últimos there dias shall be mockers. terão In the book of Jude, it talks zombadores. about mockers. Livro de Judas também fala sobre Mocking. esses zombadores. Those that are building Os zombadores daqueles que estão construindo e Like edificando, como Noé estava, against himself. que levantarão contra si Yea, be wearied, e estarão, lest you be wearied eles estarão desencorajados, and faint in your mind. a fim de que vocês estejam See, before you exaustos ever e give desencorajados em vossas mentes. Before you ever give up Antes de você desistir, the fight, a luta, before you ever give up the faith, antes de você desistir da fé, you get wearied in your mind. você
você tem que vencer ela na sua mente. And then E então, everything else follows. todas as coisas começam a cair. So we Então nós put on Christ, the helmet of salvation. colocamos Cristo, colocamos o And capacete have da faith in salvação Him. e cremos We nele. let Him Deixamos Ele tell us nos dizer what is our future. qual é o nosso futuro. Where do we live? Onde nós iremos? Where do we go? Onde nós iremos? Who do we eat with? Who do we Vamos comer com quem? do this? Vamos fazer isso com quem? Ele. Is He not Ele não the é, author and finisher ele of? não é o autor e consumador da nossa fé. And your life, E a sua vida? how did your life come? A sua vida veio da onde? We're not talking about flesh and blood. Nós estamos falando de carne e osso. His words are Carne e spirit. sangue. A palavra they are dele life. é espírito e vida. Life A vida is only in the blood of Jesus. está apenas no sangue de Jesus. You had blood when you were born, but you were dead. Você, can you say again? You had blood when you were born in this world, but you were dead. Você mesmo tendo sangue que você Only by recebeu quando his você blood, nasceu, mas você está morto porque somente pelo sangue dele And by His e pelo sacrifice, sacrifício dele. that's what He É aí que ele, had faith in. é aí que precisa For us, ter fé nele. Ele teve fé para That's why nós. He É isso que nele. endured the cross. Por isso que ele perdoou. Because the joy Ele perseverou na cruz, that was set, preparando e pensando na alegria que estava Before preparada him. antes do tempo. and now we have the same E joy agora nós temos a mesma alegria set before us. preparada diante de nós. Everybody stand up. Você pode se colocar de pé? Father, we ask you Pai, nós te pedimos today, oh God, hoje, Deus, that we shall have faith que venhamos ter fé, in you, fé em that Ti, we let you para que venhamos permitir que write você, the story. você escreva a história my life. da minha vida. It's time you let God take the pen É tempo de você permitir com que Deus use a out caneta of dele, your hand, tirar a caneta da sua mão, because He's the porque author. Ele é o autor. Stop trying to tell Pare Him de tentar dizer para what Ele you want Him o to que do, você quer que Ele faça. but let Him tell Permita you que Ele diga a você what He has written o que already. Ele já escreveu. He is Ele é the pen of a ready writer, a caneta do Let Him escritor. be Permita que Ele the one seja aquele that writes your story, que escreva a sua or you história. make Him Ou você vai fazer in dele, His word da palavra of dele, no effect in your life. sem ter efeito na sua vida. The Bible says A He Bíblia is a diz, rewarder Ele é o galardoador of those who daqueles que o diligently buscam seek Him, diligentemente. the author O autor and e finisher consumador of your faith. da sua fé. It's not you. Não é It você, never was. nunca foi. It's Jesus. É Jesus. 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 Let us just tell Him right now. Vamos dizê-lo agora. Rip out Jesus, every chapter escreva cada of your capítulo life da sua vida, that you've been writing, da qual você está escrevendo, what you want to do, daquilo que você quer what fazer, how you want it to be, daquilo que como você quer ser, and know e saber that the joy que a alegria is in está His story. na história dele. What is written O que está escrito of Him. dele. Eu, Jesus is speaking, Jesus falando, will build my church, construirei a minha igreja and the gates of hell e as portas do inferno shall not prevail. não prevalecerá. Father, we ask you Pai, nós te pedimos, to open our ears. abre os nossos You ouvidos. said your sheep hear your voice. O Senhor fala que a ovelha ouve a sua voice of a voz stranger e a voz do estranho We will not follow. ela não seguirá. Father, we want to Pai, hear your voice. nós queremos ouvir a sua voz, Not just because. não apenas porque, No, for this very one thing. não, mas por essa That coisa faith que a fé comes by hearing vem pelo ouvir and e hearing ouvir you. você. Let us hear you Que today. venhamos te ouvir hoje, In Jesus' name. no nome de Jesus. Let's pray right now. Vamos orar agora, All together. todos juntos. Put your hands over your ears. Coloca sua mão sobre os seus ouvidos. Say, God, Fala, Senhor, I incline my ears eu to your voice. abro os meus ouvidos para a sua voz. Write my story. Escreva a minha história. Open my ears Ou abre os meus ouvidos that I might para que eu possa have faith. ter fé, That I para que eu might have faith possa ter fé like Abraham, como Abraão, like you, como você, like Noah, como Noé, and like all como todos the elders
os antigos, which had a great report, da qual foi registrado, that you wrote their story, que você escreveu a história deles and it manifested. e se manifestou. Because you are not a man Porque você não é homem that you should lie. para que você possa mentir. Write my story Escreva a minha história and burn e queime my version. a minha versão. My version A minha versão means nothing não significa nada in heaven. nos céus. Become Se torne the author o autor and finisher e consumador of my faith. da minha fé. Faith comes by A hearing, fé vem pelo ouvir. and we E nós, that are alive a nossa vida, shall hear you. nós ouviremos você. Help us cut off every other thing Ajuda-nos a expulsar qualquer outro that pensamento makes it hard to hear you que atrapalhe a ouvir a você. upon this revelation, E sobre essa revelação that we hear you, que nós ouviremos a você, we shall build our life que construirá a nossa vida around the Word of God. sobre a palavra de Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. And if you want Se você quiser, for Him Ele, to speak to you, que Ele fale com você. just ask Him. Peça a Ele. Just burn Queime your story up. a sua história. Because He is. Porque Ele é. Faith is A fé é an all-consuming fire. o fogo It'll consumidor. burn up E queime everything tudo quanto that was written que foi escrito. by soothsayers, Como fortune tellers, charlatans, false teachers, por charlatões, falsos False mestres, prophets. falsos profetas. and only Somente which has que tem, been written by Him, somente aquilo que foi escrito por Ele. the one who was Daquele que era, and is daquele que é and is to e come, daquele que há de that vir. always was, E sempre foi always will be. e sempre será. My faith is in Him, A minha fé está the nele. Alpha and O, the o, Omega. o autor e consumador. Thank you, O alfa e o Jesus. ômega. Hallelujah. Aleluias.